Vocês pediram, então eu vou entregar hoje 7 dicas de como se preparar bem para vir para o intercâmbio aqui no Japão. Konnichiwa, minasan, Nippon desu. Yoroshiku onegai shimasu. Bom, pessoal, hoje eu queria muito ter gravado esse vídeo fora de casa, mas infelizmente está chovendo. Então, para vocês me alegrarem um pouquinho, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, que hoje eu vou te dar 7 grandes dicas de como se preparar bem para vir aqui para o Japão. Então vamos lá. A primeira dica é aprender pelo menos o básico de japonês. Ok, você está vindo aqui para fazer o intercâmbio para estudar o idioma japonês, correto? Mas, se você vier muito cru, é verdade que você pode vir para cá apenas com certificado de 150 horas, apesar de que tem algumas escolas que já estão começando a negar esse certificado. Mas se você faz esse curso de 150 horas de maneira relaxada, sem levar muito a sério e tudo mais, você vai ter problemas quando chegar aqui. Porque o idioma é a sua principal ferramenta para se comunicar com as pessoas aqui. Então não adianta você querer vir para cá achando que vai resolver tudo no inglês, achando que pode se virar só na mímica e tudo mais. Você até consegue, mas olha o trabalho que você vai ter, olha às vezes até mesmo o constrangimento que você vai ter de ficar fazendo mímica para pedir um copo d'água, sabe? Então, estude bastante, estude o idioma. Se for possível, eu sei que é caro e eu sei que não tem em todos os lugares do Brasil, mas se for possível, preste o JLPT. Eu vim para cá com o JLPT no nível N4, né? Lembrando que o JLPT vai do N5, o mais básico, até o N1, que é o mais avançado. E eu considero que o N4 foi essencial para que eu conseguisse me adaptar aqui no Japão de maneira boa e eu não passasse muitos perrengues, né? Eu consegui, já lembrando também, que assim que eu cheguei aqui no Japão, as minhas malas foram extraviadas, então eu tive que resolver isso tudo. Lá no aeroporto eu pude resolver em inglês, porque é um aeroporto internacional, né? Mas logo em sequência tudo foi japonês. Todos os tipos de conversas que eu tive aqui foi tudo em japonês. Desde a conversa com os professores na escola para pedir alguma coisa no restaurante, até a entrevista para fazer o arubaito. Tudo em japonês. Quanto mais japonês você souber, melhor vai ser a sua adaptação aqui em termos de comunicação com os outros japoneses. Ainda nesse tópico de aprender japonês, eu quero já passar para o segundo ponto, que é a preparação para a entrevista para a escola, né? Antes de você vir para cá, você provavelmente vai passar por alguma entrevista da escola para ela te aceitar e em sequência mandar o seu certificado de elegibilidade. E é muito importante que você se prepare bem. Algumas dicas para isso: dormir bem no dia anterior, comer bem no dia anterior para que você não fique sonolento. Se você gostar, tomar um energético antes pode ser, apesar de eu não recomendar isso, porque o efeito rebote é horrível e muitas vezes a entrevista pode durar bastante tempo. A minha entrevista foi dividida em 2 etapas e cada uma durou cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Então é complicado. Você vai precisar deixar a sua câmera aberta e você vai ter que falar no microfone. E o que geralmente as escolas cobram nessa entrevista? Que você saiba fazer a sua autoapresentação, né, o seu Jiku Shoukai. E nessa autoapresentação você tem que falar seu nome, sua idade, de onde você é, os membros da sua família, falar algum hobby que você tenha. E é interessante você colocar o que você quer fazer depois que concluir a escola de japonês. E aí a dica é sempre colocar ou que você já tem uma formação e quer buscar trabalho,
ou buscar outro tipo de estudo. Então, no meu caso, eu falei que eu queria entrar numa escola técnica, numa Semongako. Então, eu já emendei, né, no meu Jikoshokai falando, depois que terminar a escola de japonês, eu quero entrar numa Semongako de gastronomia. Ah, mas eu posso mudar de ideia depois? Pode, não tem problema nenhum. Isso é só uma entrevista para eles te conhecerem, para terem uma ideia de como você é como pessoa e se eles vão querer ter você como estudante na escola deles. Entendeu? Outra coisa que é importante você se preparar para a entrevista. Dependendo da escola, essa entrevista pode ser um pouco mais longa ou mais curta. Se ela for mais longa, pode acontecer de você ter que responder algumas perguntas para os professores que estão fazendo a entrevista. No meu caso, a gente não teve que fazer nenhum tipo de resposta porque eram muitos alunos. Nós estávamos divididos, se eu não me engano, em 2 turmas de 63 ou 60, por algo assim. Então, era muita gente. Não dava para ficar fazendo de Jikoshokai e eles fazendo 1, 2, 3 perguntas pra gente. Então, no fim, não teve pergunta pra gente responder. Mas é comum, sim, que em outras escolas façam perguntas. E são perguntas bem simples, na verdade, né? Você saber falar que dia é hoje, que horas são, qual é o dia da semana, poder falar qual é a sua data de nascimento. Essas coisinhas básicas é importante que você saiba. E repare que eu não falei nada muito complexo, é realmente coisas muito básicas, coisas relacionadas com números, com dias da semana, com meses, né, data de nascimento e por aí vai. Eles não vão pedir para que você fale qual é a sua perspectiva política social do Japão, sabe? Não é nada disso, então não precisa ficar muito nervoso, mas se prepare. Escreve o Jikoshokai, leia, releia. Na hora é muito importante que você consiga falar e não ler o Jikoshokai, sabe? Para que você consiga mostrar para a escola que você realmente está levando o estudo a sério. E seu estudo começa desde o Brasil. Ainda relacionado com preparação no Brasil, vamos para o ponto 3. E esse ponto 3 aqui ele vai ser mais voltado para quem vier com a Live in Japan. E por que eu falo isso? Porque a dica é parte do programa de assessoria que a Live in Japan entrega. Então, o que é? A Living, ela tem aulas semanais de japonês, que é o Nihongo Center, e no Nihongo Center, 1 ou 2 vezes por mês, você tem a oportunidade de ter aula com professores daqui da Tokyo Sakuragaoka. Então, melhor impossível você já ter aula diretamente com um professor, poder ali fazer perguntas em japonês, responder em japonês, entender o professor falando em japonês. Então, não perca as aulas nem do Nihongo Center com o Miralha Sensei, nem as que são edições especiais com os professores japoneses. É uma oportunidade única que muitas vezes você já consegue quebrar o gelo de falar japonês antes mesmo da entrevista. Então, participar dessas aulas também é uma preparação para o ponto 2. A outra coisa também é que, além das lives de estudo de japonês, a Living também tem lives de dúvidas. E essa talvez seja até um pouco mais importante do que a live de japonês. E olha que a live de japonês é extremamente importante. Por que eu falo isso? Porque é nessa live de dúvidas que você vai poder perguntar qualquer coisa que você queira. Então, você vai poder perguntar sobre o apartamento, sobre a escola, você vai poder perguntar como resolver algum pepino, você vai poder perguntar se você for passar mal, né? Se você quebrar o braço, como que você faz para ir para o hospital? Você pode perguntar o que você quiser. Então, muitos dos problemas, eles são evitáveis por meio de comunicação. E a live de dúvida é uma saída assim incrível para que você possa resolver os seus problemas antes deles se tornarem problemas reais. Compreende? Então, participe das lives, participe do ambiente que a Living fornece, que
é muito importante e isso com certeza vai te ajudar bastante na preparação antes de vir aqui para o Japão. Agora, os 2 próximos pontos são relacionados com finanças, com dinheiro e preparação financeira antes de vir para cá. Então, o 5º ponto é você trazer uma reserva financeira aqui para o Japão. Eu sei que nem todo mundo vai poder trazer muito dinheiro, eu mesmo não trouxe tanto dinheiro assim, mas é importante que você consiga juntar uma quantia de aproximadamente aí $2.000 convertidos para iene, algo em torno de 250, 300 mil ienes. Por que esse valor tão alto? Por quê? Assim que você chega no Japão, você ainda não tem nenhuma renda proveniente do Japão para cair na sua conta. Você pode ter ajuda de família e tudo mais, isso seria ótimo, porque aí você não precisa trazer tanto dinheiro assim. Mas se você não for ter a ajuda da sua família aí do Brasil, é importante que você tenha um dinheiro para algumas coisas. A primeira e a mais importante de todas, a alimentação. Você vai precisar comer aqui no Japão. O projeto de intercâmbio não tem incluso alimentação, então você precisa comprar a sua alimentação aqui, e é com o dinheiro que você vai trazer do Brasil que você vai conseguir custear isso. Em sequência, você vai precisar achar um arubaito, né, para você poder custear isso tudo com dinheiro fruto do seu próprio trabalho aqui no Japão. E o arubaito, ele demora para fazer o primeiro pagamento. Então vamos dar um exemplo aqui aleatório. Hoje eu estou gravando aqui no dia 9 de junho esse vídeo, né? Vai sair no dia 11, mas serve para o mesmo. Então vamos pegar aqui a data do vídeo. Hoje, dia 11 de junho, você arrumou um arubaito. Aqui no Japão é comum que eles paguem no dia 20 a 25 do mês. Então você pode pensar que você já vai receber, né, esses 9 dias aí corridos, você vai receber já no dia 20 ou 25. Mentira, você não vai receber agora, você só vai receber no próximo mês. Então, se você encontrou um arubaito agora, dia 11 de junho, você só vai receber no final de julho. Então você precisa custear todo esse tempo e esse delay que você vai ter. É bem comum que as empresas do arubaito deem o valor do vale transporte, mas também vai cair junto com o seu salário depois. Então, digamos que você trabalhe lá no centro de Tóquio, como eu estou trabalhando em Shinjuku. Eu gasto todos os dias de trabalho 712 ienes para ir e voltar, né? Eu gasto 356 para ir, 356 para voltar. Então, se eu não tiver esse dinheiro da passagem, eu não vou trabalhar. Se eu não for trabalhar, eu não vou receber meu salário. Então, acaba virando uma bola de neve maluca. Então, é importante que você traga um pouco de dinheiro reserva para vir para cá. Para além desses custos, você também tem que se precaver para os imprevistos. E se acontecer de você quebrar o braço e não conseguir trabalhar? Você precisa ter um dinheiro para se sustentar aqui até você se recuperar e poder voltar para o trabalho. Então, é muito importante. É difícil dizer isso, mas na minha opinião, se você não conseguir trazer uma reserva, não precisa ser $2.000, mas pelo menos $1.000, convertidos em ienes, né? Claro, aqui não aceita dólar. Eu aconselharia que vocês adiassem um pouco o seu intercâmbio, para que vocês não passem necessidade e sufoco aqui no Japão. Tem gente que veio com menos dinheiro? Tem, mas eu não arriscaria. Eu prefiro não levar a vida tão no risco assim. Então, essa é a minha sugestão. Agora, para o ponto 6, que também tem a ver com dinheiro, é você se planejar com o que você vai gastar, né? Tá bem relacionado aí um pouco com o ponto anterior, mas é você se planejar. Já entra na Amazon, já entra em sites
de vendas de imóveis e tal, porque você provavelmente vai querer mobiliar a sua casa aqui, porque como vocês já devem ter visto nos vídeos de apartamento, ele vem praticamente zerado, né? Vem com o futon, vem com a geladeira, a máquina de lavar e praticamente só. Então, você vai querer comprar uma cama? Você tem computador e vai querer comprar uma mesa? Você não tem o computador, quer comprar a mesa e o computador, sabe? Você tem que fazer um planejamento financeiro para você saber quanto que você vai gastar. E aí você vai ver, junto com o ponto anterior, quanto você precisa trazer para cá para que você não passe necessidade e ainda assim consiga comprar as suas coisas, certo? Agora, para finalizar aqui então, o ponto 7 é um ponto mais mental e muitíssimo importante também. É que você tenha bem claro qual é o seu objetivo para vir fazer aqui o intercâmbio. Por que eu falo isso? Cada um é cada um, e cada um tem o seu próprio objetivo de vida. Tem alunos que, assim como eu, querem viver aqui no Japão depois da escola. E para isso existem vários caminhos. Tem o trabalho, tem entrar em uma outra escola, né, uma escola técnica ou faculdade. Tem a modalidade nova de visto, né, que é o Tokutei no Visa. E tudo isso demanda um preparo. Então, é importante que você tenha esse objetivo bem claro para que quando você chegar aqui, ou mesmo antes, você já comece a se preparar. Então, eu quero entrar numa Semongako. Beleza. Eu quero entrar em qual área? Eu já sei? Não sei? Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que pensar. Eu quero entrar numa faculdade. Quais são os processos para eu poder entrar nessa faculdade? Eu já pensei? Não, então eu tenho que pesquisar. Eu quero fazer o Tokutei no Visa. Para qual área? Eu tenho o nível de japonês necessário? Entende? E tem as pessoas também que querem vir aqui para estudar o japonês e depois voltar para o Brasil. E eu gostaria de dizer que se você é uma dessas pessoas, que está tudo bem. Às vezes, umas pessoas vão falar assim: nossa, mas você tá vindo aqui e vai ficar só 2 anos e depois vai voltar pro Brasil. Nossa, mas você tá gastando esse dinheiro todo para isso? Isso é o seu objetivo. E o objetivo de ninguém tá acima do objetivo de ninguém. Então, você tem que estar bem ciente de qual é o seu objetivo vindo fazer o intercâmbio. E se o seu objetivo é, de fato, aprender o idioma e ficar muito fluente, porque você quer usar ele no seu trabalho aí no Brasil ou em outro lugar, porque você simplesmente quis ter a experiência de morar 2 anos no Japão e depois que você quer voltar, se você, sei lá, sabe, quis visitar o Monte Fuji, que seja, tá tudo bem. Você só precisa estar bem consigo mesmo e entender que este é o seu objetivo e de mais ninguém. Correto? Então, esses foram 7 pontos que eu gostaria de passar para vocês. Espero que pelo menos um deles ajude vocês a se prepararem um pouco melhor para vir aqui pro intercâmbio. Lembrando que não é fácil, tá, pessoal? Em breve eu vou gravar o vídeo contando a minha rotina de como é e fazer um arubaito de madrugada aqui no Japão. E vocês vão ver, não é fácil, tá? Mas lembrando desse último ponto, eu sei qual é o meu objetivo. E o meu objetivo, como eu falei, é entrar numa Semongako. Para isso eu preciso juntar um dinheiro para poder depois pagar a minha inscrição, a minha mensalidade e por aí vai. Então eu preciso trabalhar. E trabalhando de madrugada eu vou ganhar mais dinheiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal e fazer algum tipo de comentário aqui, que isso vai ajudar bastante a impulsionar o canal e isso me ajuda bastante a manter a motivação para poder continuar gravando para vocês. Ok? そして見てくれてありがとう。またね。